Você sabia que as interações entre você e seu bebê nos primeiros anos podem moldar todo o desenvolvimento dele? Hoje nós vamos explorar como a falta da presença afetiva impacta o desenvolvimento do bebê e por que o ofertar e retornar é tão importante para criar conexões profundas e saudáveis ao longo da vida. O cérebro da criança, ele é um aprendiz voraz de tudo que se apresenta para ele. Sobretudo as suas conexões, as pessoas e as situações que ele se identifica, as brincadeiras, as pessoas que gastam e investem tempo com ele. Dentro desse conceito é que nos últimos pelo menos 10 mil anos, o nosso circuito neurobiológico não se alterou. Nós somos os mesmos de antes. Existem alguns aspectos que eles foram formados lá e eles seguem até aqui, independente das evoluções tecnológicas que nós tivemos. É incontestável, as melhorias tecnológicas, elas são indispensáveis para a nossa vida, mesmo em crianças pequenas, isso é incontestável. No entanto, para cada época existe uma necessidade diferente, mas, sobretudo, existe uma necessidade diferente da presença dos cuidadores. Nós vamos tomar o cuidado, nessa parte do curso, de chamar de cuidador todo mundo que se ocupa do dia a dia da criança. Então, famílias mais usuais, o pai, a mãe, ou então famílias onde só existe o pai, onde só existe a mãe, ou em famílias que a criança é cuidada por tios, por avós, ou famílias constituídas por 2 homens ou 2 mulheres. Não importa. O que importa para a criança, sobretudo nos primeiros meses, no primeiro ano, é a forma com que ela é vista. E, basicamente, nós temos 5 pontos que eles são indispensáveis. A conexão, que é a capacidade da criança se sentir vista, de se sentir pertencente a algo. A comunicação, que é a gente conversar com a criança. Cada vez mais a gente tem estudos muito interessantes sobre comunicação, a gente vai ter tempo para poder falar sobre isso, mas para vocês terem uma ideia, quanto menos eu conversar com uma criança, menos essa criança vai falar. Isso a gente conseguiu provar, sobretudo durante a pandemia e depois da pandemia. Existe alguma dúvida sobre a importância do conversar com a criança? As brincadeiras, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre as brincadeiras. Um lar saudável, que é a presença de um lar capaz de amparar a criança nas suas necessidades básicas. Comer, dormir, se agasalhar, se proteger. E a comunidade. Então, conexão, comunicação, brincar, um lar saudável e a comunidade. A conexão, ela é criada na mesma forma que a comunicação também é criada. Por isso é que existe uma expressão em inglês chamada serve and return, que em português se traduziria melhor como ofertar e receber, no qual, ao me conectar com uma criança, principalmente nos primeiros 5 anos, mas sem sombra de dúvida, nos primeiros 12 meses a 24 meses, faz parte do desenvolvimento da inteligência, da linguagem e da regulação emocional dessa criança. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala sobre isso, muito se diz sobre usar celular ou assistir TV dentro do primeiro ano, o quanto que isso é prejudicial, o quanto não é prejudicial. Mas o impacto da ausência afetiva do cuidador do desenvolvimento da criança, ele chega a ser pior do que a presença de tela. Quando o cuidador ele
por um exemplo, meu filho não assiste. Eu ponho ele no chiqueirinho, ponho os brinquedos, protejo ele num tapetinho e eu vou ficar no celular enquanto ele brinca. O impacto dessa ausência de quem olhe para a criança, de quem compartilha experiência, de quem compartilha atenção, chega a ser pior do que se essa criança estivesse assistindo algo junto com esse cuidador. Porque sem conexão não há o laço primário do desenvolvimento neurológico, neurobiológico de qualquer mamífero e nós nos incluímos neles. Funciona assim. Quando a gente tem contato com uma criança de 3 meses de idade, por exemplo, a gente vê que ela já tem um sorriso social, ou seja, ela já ri, a gente já consegue brincar com ela de alguma forma, ela já consegue identificar expressões. Aos 3 meses, algumas crianças até antes, mas aos 3 meses de idade, algumas crianças já conseguem identificar a expressão. E a expressão mais simples de ser identificada é a expressão da identificação, da conexão, a presença do amor na relação. E nessa hora a criança ela não consegue escolher quem é pai, quem é mãe, ela não cria essa noção. O que ela sabe é que tem gente que a ama e a vê e se conecta, e tem gente que não se conecta. Por isso é que às vezes uma criança ela só vai para mim, só vai para ela. E isso se dá pela própria conexão. Um outro exemplo do que isso acontece é que a criança ela identifica muito facilmente os seus pares. Por isso é que existe uma máxima que diz que põe na escola que tudo se resolve. Na escola ela se desenvolveu muito mais do que em casa. Porque a criança ela consegue enxergar outra criança. Então ela identifica os pares, ela se conecta. Então a conexão ela é indispensável. Agora, essa conexão sem comunicação, ela é estéril. Porque para eu poder me expressar como ser, eu preciso me comunicar. E a comunicação, ela não precisa ser necessariamente falada, expressiva. Ela pode ser de intenção. De uma forma simples, a gente divide essa comunicação de intenção e de expressão como a de intenção, tudo que eu consigo expressar sem precisar falar. É a primeira comunicação que a gente tem. É aquela que eu consigo mostrar uma determinada carência que eu tenho no momento, seja fome, sede, sono, saudade, sem precisar falar nada. E a comunicação de expressão é aquela em que eu uso principalmente o meu idioma para falar e expressar para outras pessoas um desejo meu. Que essa comunicação de expressão, normalmente ela começa a se instalar no final do primeiro ano, mas a gente aceita que essa expressão ela não entre em níveis considerados de doença até 2, 3 anos de idade, se a comunicação de intenção for muito forte. Olha, ele não fala nada, mas consegue expressar tudo. O primeiro estimulador da comunicação da criança é dado por aquele que se envolve emocionalmente com a criança. Ou seja, o pai, normalmente, ou a mãe, ou os cuidadores, quem está muito perto, quem faz parte da rotina, quem olha e enxerga essa criança. E a forma melhor de aumentar essa capacidade de identificação e de conexão é brincar. As brincadeiras, elas são a porta de entrada para o desenvolvimento cognitivo de qualquer ser. A gente não pode esquecer que nós somos humanos e a nossa diferença para os outros mamíferos é que nós temos capacidade maior de improvisar e de refletir. Só que no começo da vida, o nosso desenvolvimento ele é até mais lento do que de outros mamíferos. No entanto, vocês podem olhar onde quer que queiram olhar, o desenvolvimento neurológico no começo começa pela brincadeira. Olhem as cenas. O leão, a raposa, o cachorro, o gato, tudo é muito brincadeira. E essa brincadeira tem um papel indispensável para a gente. Brincadeiras simples, como jogo de imitar,
Você faz um movimento para a criança e quer que ela limite. Isso aí cria imaginação e cria empatia. Nomear objetos. Ou seja, que objeto é esse? O que é isso? O que é isso? Cria vocabulário e atenção. E o mais simples, aquele que a gente gosta mais de brincar, que é o esconde-esconde. Achou, achou. Isso tem um papel imenso na memória e na confiança da criança. Ou seja, são atitudes simples de aparente pouco valor para nós adultos que estamos inundados de informações, sejam verdadeiras, sejam não. Estamos cada vez mais confusos sobre a forma de como educar os nossos filhos, as crianças que a gente ama, mas que tem um valor grande no desenvolvimento neurobiológico da criança. Nós não estamos falando de aprender coisas estéreis, nós estamos falando de um assunto que tecnicamente ele tem fundamentação e ele tem uma repercussão no resto da vida. Se eu levar em consideração que brincar, conversar, me conectar, eu preciso estar presente emocionalmente na vida da criança, a criança precisa estar num lar saudável. Não é uma crítica, porque todos nós temos dificuldades socioeconômicas, todos nós. Todos temos, alguns mais, outros menos. Níveis altos socioeconômicos, eles aumentam a possibilidade de outros problemas relacionados a telas. Nós teremos oportunidade de falar sobre isso. No entanto, condições socioeconômicas mais baixas fazem com que os lares também sejam menos saudáveis, porque as necessidades básicas da criança são menos cumpridas. Mas essa é a vida. A luta pelo sustento, a luta pela sobrevivência, às vezes leva a nossa saúde mental do adulto. Mas pensar que a criança que convive com a gente precisa de um lar saudável emocionalmente, porque o lar saudável emocionalmente predispõe ao menor risco de desenvolvimento de transtorno do desenvolvimento da fala, transtornos de conduta, transtornos de comportamento. Isso é incontestável, porque famílias que têm uma condição social melhor são famílias que têm mais tempo para refletir sobre isso. A mensagem desse tópico específico, para nós que estamos em treinamento e conversando muito mais seriamente, longamente sobre o impacto da tela e da nossa presença na vida das crianças, só quer dizer que, ok, eu tenho dificuldades financeiras e econômicas, mas eu não posso transferir essas dificuldades para a relação com os meus filhos. Eu não posso transferir essa dificuldade para a relação com o meu bebê, para a criança que está sob minha responsabilidade. Isso é um mapa mental muito forte, porque eu não tenho como lutar contra a minha dificuldade, mas eu tenho como criar um lar saudável, pensando no desenvolvimento cognitivo e na inteligência da criança, se eu acredito que seja possível, mesmo na dificuldade econômica, tornar as coisas menos complexas para ela. E a comunidade? Nós vivemos numa espécie de geração que diz que quanto mais conectados nós estamos no mundo virtual, menor a necessidade de conexão no mundo real. Felizmente isso não é verdade. Para a criança, sobretudo para as crianças mais jovens, a vida em comunidade ela é indispensável. Nós começamos a nos identificar como seres mais pensantes e mais adaptados quando nós resolvemos viver em comunidade. E por isso é que eu falei lá no início que do ponto de vista neurobiológico nós somos praticamente os mesmos de 10 mil anos atrás, porque há 10 mil anos atrás nós resolvemos virar agricultores. E ao virarmos agricultores a gente começou a viver mais junto. A comunidade é indispensável. Quando a criança vive só com a sua família, ela tem menos desenvolvimento da capacidade de
adaptação social, interação social, resiliência, linguagem, improviso e uso das habilidades que nós temos de nos conectarmos de forma saudável com as outras pessoas que não são as pessoas do nosso dia a dia. É por isso que certamente vocês devem ver que famílias que vivem muito fechadas, parece que a criança é um pouco menos desenvolvida do que famílias que vivem todo mundo junto. Quando a família tem a oportunidade de viver uma rede de apoio, que pode ser na igreja, no clube, no culto, no esporte, no trabalho, qualquer que seja, se existe uma comunidade saudável, onde outras famílias são envolvidas, quanto mais tempo essas crianças passam em contato com outras crianças de outras famílias, mais essa criança se desenvolve neurologicamente saudável. Porque a tendência natural de toda comunidade é cuidar cada uma das suas crianças. Olhem nos exemplos de vocês. Felizmente, nós vivemos uma cultura, nós somos latinos, vivemos uma cultura onde a gente se vê muito, onde a gente se pega muito, onde a gente se frequenta muito. E isso faz diferença para a criança. Diferente de lugares onde as famílias são mais sozinhas, os pais são mais ausentes, as relações sociais elas são menos desenvolvidas, nós temos essa facilidade natural. Quanto em países mais desenvolvidos, talvez tenhamos menos problemas socioeconômicos, nós que temos nossos graves problemas sociais e econômicos, conseguimos viver em comunidade com muito mais facilidade. Ou seja, é o equilíbrio da vida. Se for difícil para você que está assistindo agora, que não entende bem como é possível viver isso, tenta conversar com uma pessoa mais velha, um avô, a mãe, não sei, alguém que tenha mais de 40, 50 anos. E olha como é possível de forma simples fazer com que eu seja um cuidador presente, eu consiga demonstrar o afeto tanto pelo exemplo, ou seja, se eu estou com a minha criança, eu estou com a minha criança, eu não reparto meu tempo com o celular, com o tablet, com o computador. Como as atividades em comunidades, elas são simples de serem colocadas no dia a dia e elas são importantíssimas. E como esse circuito que pode parecer muito complexo, na verdade é o mais simples possível de ser aplicado e é o que traz melhores resultados para o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, da adaptação social, do neurocomportamento e das habilidades estudantis dessas crianças. É possível identificar essas diferenças e é possível resgatar isso, e é sobre isso que nós teremos mais oportunidade à frente de tratar. Clique no link da bio e entre no meu grupo de WhatsApp. Lá eu vou te explicar como o curso Menos Tela Mais Infância funciona e te entregar muito conteúdo de qualidade para você aplicar com o seu filho.